agora, por último, mas também importante, e eu acredito que vocês vão achar isso o mais fácil de todos. Na verdade, a concepção de amplitude é difícil de compreender, mas a resolução em si não é um bicho de sete cabeças, tá? Inclusive, é bem fácil de você entender. A amplitude, pessoal, ela é um conjunto. A amplitude de um conjunto é a diferença entre o maior elemento desse conjunto e o menor. Em outras palavras, para encontrar a amplitude de uma lista de números, basta subtrair o de menor valor, o de maior valor pelo de menor valor, certo? O que é a amplitude? A amplitude, ela vai determinar a variação, tá? Lembra quando a gente fala assim, qual que é a variação entre a nota de um aluno e de outro? Quer saber como é que essa nota tá? Ela tá aumentando, ela tá oscilando, ela tá ficando no mesmo nível, a nota aumentou, a nota subiu, como é que tá? É para isso que serve a amplitude, tá? Ela vai determinar a variação, vai determinar se os elementos estão muito dispersos um do outro, está muito longe, sabe? Está muito diferente, por exemplo. Se tem uma nota muito alta, outra nota muito baixa, a amplitude serve para isso, para determinar qual é a variação de um conjunto de dados. E a fórmula para calcular isso é muito simples. Você vai pegar o valor maior que tiver no conjunto de elementos e subtrair pelo de menor valor, tá? Pelo valor menor que tiver nesse conjunto de elementos. Um exemplo disso, quero saber qual a amplitude desse conjunto aqui. Eu tenho o número 30, 40, 60, 70 e 80. E eu quero saber qual a amplitude dele. Lembra que a amplitude a gente faz o quê? Pega o maior valor e subtrai pelo menor. Qual que é o maior valor que eu tenho aqui? É o 80. E qual que é o menor valor que eu tenho? O 30. Então, para saber a amplitude desses valores, eu vou pegar o 80, que é o maior número, e subtrair do menor, que é o 30. 80 menos 30 vai resultar em 50, tá? Então, 50, a gente diz que o 50 é referente à concentração dos dados desse conjunto. Por quê? Quanto maior for a amplitude, maior vai ser a dispersão ou a variação dos dados, tá? Nesse caso aqui, eu acho que a variação ficou meio que centrada, não ficou nem muito alta, nem muito baixa, de acordo com os elementos que a gente tinha, né? Claro que tem que analisar eles também. 50 eu acredito que foi o número mediano aqui nesse conjunto de dados. Mais exemplos para a gente entender. Eu tenho, por exemplo, um conjunto X. Esse conjunto X só tem número 70 nele. 70, 70, 70, 70, 70. Eu vou calcular a amplitude, certo? A amplitude, ela quer saber a variação. Teve variação aqui, gente? Eu não preciso nem fazer cálculo. Não teve variação. Ficou no mesmo valor. Então, não tem variação aqui. Não tem dispersão nem nada. O valor está igual. Então, se eu for dividir o maior pelo menor, eu vou subtrair 70 menos 70, que vai dar zero. Então, isso significa que não existe variação, certo? O número não variou, ele permaneceu do mesmo jeito, tá? Nesse caso aqui, a gente nem precisaria de fazer o cálculo para descobrir que não tem variação. Outro exemplo, um conjunto Y. Eu tenho o número 67, 70, 70 outra vez, 71 e o 72. A gente vai pegar o maior valor aqui é o 72 e vai subtrair pelo menor. O menor é o 67. 72 menos 67 vai dar 5. 5 deu um número muito pequeno, não deu? Olha os números que a gente tinha. Todos os números eram números mais próximos de 70, né? De números grandes. E a variação foi muito pequena. O que isso quer dizer? Que a variação entre esses valores é uma variação pequena mesmo, vai ser uma variação muito próxima, tá? São valores muito próximos um do outro, por isso que a variação ficou tão pequena. Por exemplo, se tivesse um número aqui, um 200, e depois tivesse um 10, um 5, um 3, vocês vão perceber como que ia ter diferença, tá? Porque teria um número muito maior com números muito pequenos, então a variação seria muito maior, tá? E o próximo exemplo, conjunto Z. Um conjunto Z, por exemplo, aqui vai determinar bem o que eu estava querendo dizer. Eu tenho um conjunto que tem o número 4, o número 16, o número 50, o número 120 e o número 160. Gente, só de analisar esse conjunto, eu consigo perceber que a variação dele é grande. Porque eu tenho um número muito pequeno e eu tenho números muito grandes,
tá? Por exemplo, o 4 e o 16 são números bem longe de 120 e de 160. O 50 tá ali nem próximo de um nem de outro, né? Tá no meio. Então, assim, vai ter uma variação bem discrepante aqui. Então, a gente vai pegar para calcular a amplitude o maior valor, que seria 160, e vai subtrair pelo menor, que é o 4. 160 menos 4 vai dar 156. Então, o que isso significa? Que existe uma grande variação, gente. Que eu acabei de falar. A variação foi grande entre esses valores, tá? Teve uma diferença muito grande justamente por isso, porque a gente tem valores muito pequenos e valores muito grandes no mesmo conjunto, que determina que essa variação, com certeza, vai ser grande também, tá? Que os números são distantes um do outro. Então, ao observar isso aqui, a gente pode perceber que o conjunto que tem a maior dispersão, quando eu falo dispersão, é longe, tá, gente? Longe um do outro. O conjunto que mais está longe, os números estão mais longe um do outro, estão mais dispersos, é o conjunto Z, que a variação deu 156. E o conjunto X não tem variação, né? Os números são iguais. E o Y podemos dizer que foi o que teve menor variação, que os números estão bem próximos um do outro. E é isso, pessoal. Beijos.